Oi, eu sou Renato Almeida do Instituto Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Geologia Geral, uma aula introdutória à geologia, que discute brevemente os objetos de estudo da geologia, as particularidades dessa área da ciência, algumas das aplicações e a interação da geologia com outras disciplinas. O objeto de estudo da geologia é a geosfera e suas interações com as demais esferas terrestres. Então, a geosfera é entendida como a parte sólida do planeta Terra e como ela interage com a hidrosfera, com a atmosfera, com a criosfera, são as geleiras, que têm uma dinâmica própria, com a antroposfera e com a biosfera. Então, como objeto de estudo, os materiais que a gente estuda têm várias escalas. Desde a escala de amostras, então a gente trabalha com rochas, mas também os fluidos que estão dentro das rochas. Então, água subterrânea, petróleo são temas do estudo da geologia. E em outras escalas também, escalas maiores, escala de mapeamento geológico, na escala de placas tectônicas, orógenos, grandes bacias sedimentares. Então é um estudo multi-escala, que é intrinsecamente interdisciplinar e tem como foco principal a terra sólida. A abordagem que a gente dá para esse estudo é uma abordagem que tem foco na história e nos processos, que formam os materiais sólidos e os fluidos que estão em subsuperfície relacionados a esses materiais sólidos. Então, numa aula posterior, a gente vai discutir um pouco mais detalhe o que é o ciclo das rochas, mas esse caráter de história e de processo implica em que existe uma dinâmica dos materiais sólidos da Terra, eles não são estáticos, então tem movimentos que para a escala humana são muito lentos, placas se movendo, montanhas subindo, deformações compressivas e distensivas das camadas mais externas da Terra sólida, correntes de convecção nas camadas mais internas, mesmo sólidas, mas de baixa viscosidade, ou líquidas, como no caso de parte do núcleo. E essas dinâmicas todas, elas relacionam a perda de calor do interior da Terra para a superfície e a interferência de processos da dinâmica externa. Então, como a gente falou, as outras esferas influenciam. A atmosfera, a hidrosfera, a criosfera. Então, o relevo é moldado por esses processos da dinâmica interna e da dinâmica externa. Há alguns processos bem evidentes de interação interna e externa são, por exemplo, os processos de vulcanismo, em que é evidente que há materiais que vêm da parte interna da Terra e que extravasam na superfície, particulados em nuvens ou fluxos piroclásticos, derrames, lavas, né? Mas também há processos que ficam na parte interna e só são conhecidos na superfície quando há erosão e eles são expostos. Então a gente tem materiais mais interiores e materiais mais exteriores. Os processos de superfície eles vão causar a fragmentação das rochas e o transporte para outros lugares e a deposição. É isso que está representado, por exemplo, nesse rio levando o que a gente chama de sedimentos para uma costa, para um litoral. Isso pode afundar numa bacia e com a profundidade começar a virar rocha, litificar, processo de cimentação e compactação, aí você teria uma rocha sedimentar. Se ela vai a profundidades ainda maiores, começa a ter transformações da estrutura cristalina dessas rochas, e aí isso vira uma rocha que a gente chama de metamórfica. Se existir uma temperatura ainda maior para aquela dada pressão, isso entra em fusão e vira um magma. Então tem rochas que são ígneas ou magmáticas. Se ela sair em superfície, ela pode virar uma rocha vulcânica, que também é ígnea. Mas todos esses tipos de rocha, os três tipos, se expostos na superfície emersa,
tendem a ser fragmentados, ter alteração química, virar sedimentos e ser transportados. Então, de forma análoga ao ciclo da água que a gente estuda na escola, existe um ciclo das rochas, claro que com reservatórios que podem manter uma rocha no estado por muito tempo. A gente tem rochas metamórficas e ígneas que continuam metamórficas e ígneas há bilhões de anos, assim como algumas sedimentares. Mas parte delas, quando exposta, pode virar sedimento e seguir esse ciclo. Então, esse tipo de dinâmica, que se relaciona com vários outros termos, né? Deformações, evolução de relevo, tectonismo em várias escalas, é o que a gente diz que é a dinâmica da Terra, dividida em interna e externa. Como a gente vai ver, esse curso de geologia geral, para o qual essa aula está sendo preparada, tem essa estrutura, tem um módulo de dinâmica interna e depois a dinâmica externa. Uma particularidade importante da geologia é que os processos físicos, químicos e biológicos que a gente investiga, formando rochas, eles ou são muito lentos, ou são intensos, repentinos, mas com uma frequência de ocorrência muito baixa. Então, existia um debate na evolução da geologia, ali, basicamente no século XIX, entre uma visão gradualista e uma visão catastrofista. Quer dizer, os produtos que a gente vê, as rochas, os relevos, a litificação, os fósseis, as deformações, são resultado de eventos abruptos ou são resultado de processos lentos graduais que se acumulam para gerar grandes efeitos? Hoje a gente sabe que acontece as duas coisas. Os lentos são predominantes, mas em algumas situações, eventos de grande magnitude e baixa frequência, que ocorrem uma vez, depois demoram muito tempo para ocorrer, podem ser dominantes. Então, o relevo que você vê em qualquer lugar, assim, mesmo dentro da cidade de São Paulo, você pode morar numa área alta e depois tem um vale de um rio lá embaixo, pode ser o Pinheiros, o Tietê ou um tributário menor. Tem um vale e muitas vezes a gente imagina que esse relevo é estático. Ele não é. O rio que está lá, bom, antes de ser canalizado pelo homem fechado numa caixa de concreto, foi esse riozinho que causou esse relevo. Então ele já esteve num nível mais alto e por processo de erosão ele foi descendo o nível dele e lá alargando e cavando um vale. Então o vale foi o rio que causou, né? É lógico que ele só desce porque ele está se reajustando a um relevo que foi causado por um outro processo, né? Alguma coisa, numa escala de tempo muito maior, talvez, elevou isso aqui acima do nível do mar, então os rios estão se reajustando e erodindo. Esse cartoon aqui mostra várias etapas, mas ele pode entupir o vale também com os próprios depósitos do rio, que é o que aconteceu aqui. Então ele já correu mais baixo, subiu o nível e depositou isso aqui tudo. E ele pode incidir de novo. E esses processos acontecem em escalas de tempo muito lentas. A escala de formação de preenchimento de vales de rio e depois erosão de novo é uma escala de, na maioria dos casos, de dezenas a centenas de milhares de anos. E isso é rápido para a geologia. Montanhas se formam em escala de de milhões a dezenas de milhões de anos. Os continentes presos a placas tectônicas maiores migram também na escala de dezenas de milhões de anos. E outros processos são ainda mais lentos. Então a gente discute processos lentos, é claro que existem processos catastróficos de baixa frequência que são importantes. Aqui uma cheia pode ser responsável por boa parte da erosão. Uma cheia única, ou um período em que ocorrem muitas cheias. Então a gente pode ter um registro descontínuo. Mas essa é uma particularidade da geologia, que é pensar numa escala que a gente chama de tempo geológico. É diferente de outras ciências e é parecido com a escala de tempo da cosmologia, não com a da física de laboratório, das reações químicas de balcão. É parecida também com a escala de tempo da evolução das espécies, em biologia evolutiva. Então não é exclusiva da geologia, né, essa escala de tempo, mas a gente chama de tempo geológico. E o que é o tempo geológico? É um tempo profundo, como disse o Hutton lá no século XIX, né? Não necessariamente infinito, como ele pensava, né? Porque o universo tem uma origem também que a gente pode medir em anos,
como a gente vai ver na próxima aula, mas é um tempo longo. Então, a história que a gente registra da Terra, que a gente consegue datar com materiais que têm decaimento radioativo constante, é uma história de 4,6 bilhões de anos. Giga-ano, a gente diz, GA. 4,6 bilhões de anos a Terra surge. E a gente divide a história da Terra em algumas etapas principais. Uma primeira, que a gente vai ver muito na aula que vem, que é chamada de AD-ano, não deixou nenhum material sólido datável. Então, essa época aqui é uma época que a gente tem conjecturas hipotéticas de como aconteciam as coisas e registros indiretos de outros corpos planetários, inclusive a Lua, que não tem uma dinâmica tão extrema e tem alguns materiais que são dessa fase. Uma fase de muitas colisões de meteoritos, um fluxo térmico muito alto na Terra, regimes de fusão de rocha o tempo todo, pouca água líquida. É uma fase especial. Quando a gente começa a ter materiais sólidos que se preservaram até hoje, até o presente, a gente chama de Arqueano. Depois tem outros períodos com suas características, o Paleoproterozoico, o Mesoproterozoico e o Neoproterozoico, já com vida, né? Desde o princípio aqui do Arqueano tem evidências de vida, bem escassas, mas tem. Mas a abundância de fósseis começa aqui, perto de 541 milhões de anos antes do presente, que começa o Fanerozoico. E aí a gente tem as subdivisões e depois os primeiros hominídeos estão nessa faixa aqui de 2 milhões de anos antes do presente. Então a gente está falando de 4,6 bi e depois de 2 milhões, muito recente aqui nesse círculo completo da história da Terra. Então a gente lida com materiais que preservaram processos em diferentes idades e tem esse aspecto histórico de contar a história de evolução da Terra, que é meio acadêmico, mas a geologia não vive só de academia. Né? Uma das principais coisas que a gente faz é descobrir que materiais, de que idades e com quais tipos de rocha e propriedades afloram em cada lugar. O que quer dizer que afloram? Que eles estão na superfície ou próximo à superfície. Se tem um solo pouco espesso e a gente consegue, num corte de estrada, numa pedreira, ver que rocha que tem embaixo. Então, o substrato de todas as áreas emersas da Terra e do fundo oceânico é rocha. Pode ter um solo com uma vegetação em cima, embaixo do solo tem rocha. E essa rocha, como a gente vai ver depois, ela vai a grandes profundidades, né? Variações, tipos diferentes de rocha, mas a Terra é um planeta rochoso, né? Então, diferentes tipos de rochas afloram em diferentes lugares. Então, a escala de espaço que a gente trabalha, não só a de tempo, também é grande. A gente lida com unidades de investigação que são unidades que aparecem em mapas geológicos. Então, aqui você tem uma sucessão de rochas sedimentares de uma certa idade, aqui do tempo dos dinossauros, do Cretáceo, que aflora aqui no Maranhão e no Piauí. Essa unidade aqui, ela tem umas propriedades, você vai ver vários lugares em que ela aparece próximo à superfície, você desenha ela num mapa geológico. Tem outra unidade muito mais velha, por exemplo, uma parte desse rosa aqui, e esse marrom, isso aqui é arqueano, isso aqui é paleoproterozoico, e você tem corpos de minério importantes aqui na província mineral de Carajás, ou no sul de Minas Gerais, coisas muito mais velhas que afloram também em áreas grandes. Então a escala do objeto de estudo pode ser muito grande, mas pode ser pequena também. Geólogos podem estudar minerais individuais, podem estudar conjuntos de fósseis, que são em escala de amostra, você pega na mão. Então é variada a escala de tempo e de espaço da investigação geológica. Como eu falei, não é só estudo acadêmico, né? Assim, a geologia nasce de uma coisa fundamental para a evolução da civilização, que é encontrar e explorar de forma eficiente os recursos minerais. E muitas vezes uma pessoa que não tem conhecimento geológico básico, que é a maioria das pessoas, porque não é um assunto que se aprofunde muito no ensino fundamental e médio, elas não percebem o quanto a gente depende dos recursos minerais. Um lápis, por exemplo, ele depende de muitos recursos minerais. A borracha da ponta é feita de petróleo. O anelzinho que prende a borracha é feito de latão,
que é uma liga de cobre e zinco. 2 minérios que você vai extrair de minas. Então você descobre onde isso tem uma concentração de zinco ou cobre em minerais que você pode processar para extrair a fase metálica deles, faz a liga e aí está essa chapinha aqui. Precisamos de ferro para fazer aço, para fazer um maquinário que vai tornear o lápis, né? Não só isso, como também os veículos que vão transportar, sejam navios, trens, caminhões. Então isso está embutido na cadeia, né? Que faz o lápis ser fabricado e chegar até você. As tintas que estão pintando a parte externa do lápis aqui são vários minerais diferentes que vão na composição da tinta. Diferentes óxidos que dão diferentes cores, né? Temos também aqui no grafite, grafita, que é um mineral também extraído de minas, e argilominerais, certo? Então você pensa, o lápis é um pedaço de madeira, ele é um pedaço de madeira com um monte de recursos minerais que foram utilizados em processos industriais para transformar ele no lápis. Isso vale para tudo que se você olha o ambiente que você está, você olha em volta, tudo é feito de metal, plástico, ou envolve metal e plástico na sua fabricação. Não só isso, como também outros minerais não metálicos, né? Como a grafita nesse caso. Então essa foi a primeira motivação para se entender os materiais sólidos, né? Que era melhorar a eficiência de exploração das minas já encontradas e ter modelos mais claros de como ocorrem concentrações comerciais, né, econômicas desses recursos minerais. Então é uma área da geologia econômica isso. Mas não são só recursos minerais que estão envolvidos na geologia. Os recursos hídricos, toda vez que você lidar com recursos hídricos que não são só águas de superfície, rios, lagos ou rios barrados, represas, toda vez que você estiver lidando com recursos hídricos em subsuperfície, que é uma água que está no espaço poroso de um sedimento ou de uma rocha sedimentar, ou mesmo de uma rocha ígnea ou metamórfica fraturada, é menos frequente, mas existe também, isso é parte da geologia. É o que a gente chama de hidrogeologia. Então é o estudo e também aspectos aplicados da exploração de recursos hídricos em subsuperfície. Então o pessoal sempre pensa, tem um lençol freático e fica imaginando que tem uma caverna cheia d'água. Não é. É uma rocha que tem poros, como uma esponja. Só que diferente da esponja, ela não é muito elástica, porque a parte sólida é rígida. Grãos de areia nesse caso aqui. Então imagina uma areia que é encharcada de água. Pode ser uma rocha feita de areia, um arenito, encharcado de água. Daqui para baixo ele está encharcado de água. Então esse aqui é um nível freático desse reservatório de água subterrânea. Então isso também é parte do estudo da geologia. E é claro, os recursos energéticos fósseis, que são, como o exemplo do carvão, materiais sólidos, antigos, que se depositaram por acúmulo de matéria vegetal terrestre em bacias sedimentares, ou hidrocarbonetos, gás, petróleo, que são fluidos preenchendo espaços porosos, da mesma maneira que a água faz, em rochas porosas e permeáveis em subsuperfície. Então, descobrir onde tem grandes jazidas desses recursos e otimizar a exploração e a produção disso é tarefa de geólogo também. Isso aqui está meio fora de moda, né? O pessoal tem torcido o nariz para os combustíveis fósseis, não sem motivo, por causa da crise climática e dos efeitos que isso tem na atmosfera, mas teve um papel muito importante no desenvolvimento da geologia e da geofísica, né? O aporte grande de recursos para se entender essas estruturas internas e descobrir onde tem esses recursos e como explorar de forma econômica. E a geologia também se relaciona com os recursos energéticos renováveis. Talvez não de forma tão direta quanto nos combustíveis fósseis, mas, por exemplo, se você imagina as relações que existem entre, como a gente viu aqui, eu não mencionei, entre as águas de superfície e as águas de subsuperfície, que são interligadas,
você já pode considerar que entender o sistema de água de subsuperfície é importante para qualquer sistema de geração de energia que dependa de água de superfície. Então, você tem questões relevantes de hidrogeologia, principalmente onde tem terrenos kársticos e tem cavernas, e os efeitos que tem você crescer um grande reservatório em um rio que antes apenas fluía, e boa parte dessa água vai infiltrar, e pode ser difícil, pode atrapalhar. Para todos os outros que lidam com energia de outras fontes, né, transformada direto em eletricidade, por exemplo, termoelétricas aqui é recurso não renovável, né? Mas você pode ter usinas nucleares, que não são renováveis também, mas dependem de você ter minério de urânio, ou de césio, ou seja lá o que for que você estiver usando. Então depende de um recurso mineral. Diretamente, né? Indiretamente, lógico, todos os materiais. Agora, uma coisa importante nessa transição energética que a gente tem é o problema dos veículos autônomos. Quando você não pode ligar um determinado aparelho na corrente alternada e você precisa de uma bateria. Então, os recursos minerais envolvidos nessas baterias de alta eficiência que a gente tem hoje são uma das grandes questões. Encontrar grandes jazidas e ter um suprimento favorável disso. E é claro que o cobre se valoriza porque é o principal condutor que a gente usa na rede inteira. Então, recursos minerais necessários para desenvolver recursos energéticos. As coisas não são independentes. Você fala, não, mas minha energia é solar. Sim, mas você precisa de todos os materiais para montar a usina de aquisição de energia solar, para transportar essa energia e para armazenar essa energia em baterias para uso em veículos autônomos. Então não é independente. Temos outra questão que é muito importante, é que a gente observa muita poluição da atmosfera, né, que é visível, e de superfície, lixões, rios contaminados, mares cheios de microplástico e macroplástico. E o que a gente não vê também é relevante, que é a contaminação de meios porosos e permeáveis em subsuperfície. O geólogo atua muito nisso, atua na identificação dessas áreas contaminadas e na remediação. Como é que você limpa isso aqui? Então existem questões ambientais diretas de remediação de áreas contaminadas que são em subsuperfície e elas estão em toda parte. Onde já teve indústrias antes de existir uma legislação de proteção dos aquíferos, muitos materiais muito nocivos à saúde infiltraram em subsuperfície. Postos de gasolina mais antigos, que não tinham sistemas para impedir vazamento de tanques, contaminaram os aquíferos rasos. Áreas de disposição de rejeitos, lixões, contaminam os aquíferos rasos. Então isso também é essa questão direta do meio ambiente, que talvez seja, junto com a mineração e questões de obras de engenharia de grande porte, que eu já vou discutir, as 3 áreas que mais empregam geólogos no Brasil, né? A área de mineração e petróleo, geologia de engenharia e remediação de áreas contaminadas em subsuperfície. Obras de grande porte, por exemplo, se você tem uma barragem muito grande, você precisa conhecer as questões mecânicas relacionadas às rochas do embasamento onde você vai colocar essa obra. Seja um grande prédio, uma estrada, um túnel, uma mina, uma pedreira ou uma barragem, geólogos trabalham sempre na identificação de quais são as propriedades mecânicas, que carga você pode aplicar na rocha sem que ela deforme, e tudo isso sempre tem um geólogo trabalhando em obras de engenharia de grande porte. Uma outra questão que é de atuação direta dos geólogos é a identificação de riscos e gestão de riscos e planejamento de como mitigar esses riscos e o que fazer na situação de emergência quando eles ocorrem. De que riscos eu estou falando? Riscos geológicos. Então aqui a gente tem 2 fotos. Uma é um grande deslizamento de terra que atingiu essa estrada e essas instalações. Isso acontece com muita frequência. O Brasil é um dos lugares que tem mais desse tipo de risco por causa do regime de chuvas e do relevo acidentado da região sul e sudeste, onde mora muita gente, e do litoral do nordeste também, né? Então, grandes cidades têm muitas populações morando em áreas vulneráveis a esse tipo de processo. E também
questões relacionadas a enchentes, tsunamis, que são processos da dinâmica externa, mas que o geólogo tem conhecimento, investiga e trabalha com isso também, porque deixa um registro nas bacias sedimentares e têm sido estudados por geólogos há muito tempo, né? Então, assim, processos catastróficos desse tipo envolvem materiais geológicos, mobilização de sedimentos, e a dinâmica dos rios também é uma coisa que geólogos estudam. É a minha especialidade, por exemplo, né? Dinâmica e sedimentação fluvial. E essa questão toda ela está relacionada à geologia. Então tem muitos colegas que trabalham com isso em prefeituras, em órgãos estatais, em consultorias privadas ou estatais, lidando com gestão de riscos geológicos. Não só aqui, como no mundo inteiro. Eu pus esses 2 exemplos porque afetam o Brasil, né? É claro que você poderia pensar em terremotos, que é um risco geológico também, vulcanismo, que é outro, e tem geólogos trabalhando com esse tipo de risco em vários lugares do mundo. Terremoto e vulcanismo não é o caso brasileiro. Então, como a gente viu, tem uma área acadêmica, uma área aplicada, e uma coisa importante salientar é qual a relação da geologia com outras disciplinas. A geologia tem muitas relações com as ciências dos materiais. São materiais sólidos naturais que a gente investiga, as propriedades físicas deles em muitas aplicações. Cristalografia é uma coisa que nasceu dentro da geologia e hoje é uma área independente, porque envolve cristalografia também de materiais sintéticos, mas tem essa grande interface. É claro que a química orgânica e inorgânica são 2 coisas muito importantes. Orgânica para materiais derivados de vida antiga, né? Incluindo petróleo, gás e carvão, mas também outras coisas. Física em várias escalas. Os processos tectônicos todos têm processos físicos de escala gigante, de fluxos térmicos grandes através da Terra e padrões de deformação e resistência numa escala muito grande. A geologia, pela escala e pela interferência que isso teve no sistema da Terra sólida, tem uma interface muito grande com a biologia evolutiva. Os processos bioquímicos afetam tudo o que acontece mais perto da superfície. Também são área de investigação de muitos geólogos trabalhando em cooperação com especialistas em bioquímica. É claro que a geomorfologia anda junto com a geologia desde o princípio. Questões relacionadas à hidráulica, como essas que eu mencionei de rios, ciências atmosféricas, uma via de mão dupla, o quanto que a dinâmica do clima afeta os materiais geológicos, mas também como o registro geológico mais antigo, sedimentar, permite que se interprete condições atmosféricas e oceanográficas antigas, paleoceanografia, paleoclima. Não só isso, muitas outras coisas. Esse aqui é apenas um recorte, né? Então a geologia tem uma interdisciplinaridade intrínseca. O curso de geologia, o bacharelado em geologia em qualquer lugar do mundo lida com muitas dessas coisas. E também tem uma transdisciplinaridade, né? Ela trabalha na interface com outras disciplinas, contribui, colabora e gera resultados que não são exclusivos da geologia, ajuda a responder perguntas que estão fora da geologia e traz de outras disciplinas respostas para perguntas que estão dentro. Tem uma disciplina que não está aqui, que é a nossa co-irmã, essa anda junto o tempo todo, que é a geofísica. Geofísica, ela trabalha na investigação basicamente dos mesmos materiais, atravessando as escalas da mesma forma, mas em vez de fazer investigação direta desses materiais geológicos, ela faz investigações indiretas através de métodos que a gente chama de geofísicos. Então, você pode investigar o magnetismo das rochas para tirar conclusões sobre elas, tanto na escala de amostra quanto num mapa regional, a emissão de radiação gama numa escala regional, como essas rochas se comportam se você mandar um pulso mecânico, ondas sonoras que atravessam, refletem e voltam. Pode estudar a propagação das ondas mecânicas também geradas por terremotos, muitas outras coisas, que como na investigação direta dos materiais, é através de propriedades físicas desses materiais ou sistemas que você está investigando, a gente chama de geofísica e não geologia. Essa aqui eu nem posso como relação com outras disciplinas. Ela é gêmea
siamesa da geologia, elas não se separam. Bom, é isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Obrigado.